Olá, estamos de volta com o nosso programa Entre Amigos e hoje temos a satisfação em receber aqui o Dr. Manuel Costa Neto, juiz da comarca de São Cristóvão. Ele vai empreender um papo conosco a partir de agora, mas antes eu gostaria de agradecer aos nossos colaboradores, o Banese Card, a Nova Skin, a Fênix Turismo, Vange Produções, temos também Gleides Buffet, Sergipe Eventos, Grupo Miro dos Santos, o Sindifisco, Todos Deda e blog do Cláudio Nunes. Doutor Manuel Costa Neto, uma satisfação muito grande tê-lo aqui em nosso programa. Aliás, eu já tentei muito antes, mas o senhor, dado as atividades, né, sempre ocupado, mas o senhor sempre dizendo, um dia irei. E cá está conosco, a partir de agora, o senhor vai dissecar alguns temas aqui comigo. A primeira pergunta que eu faria é justamente o que está acontecendo aí, que parece que a definição vai demorar um pouquinho ainda. A questão do mosqueiro. Toda essa área de expansão, Mosqueiro, Robalo, Aruana, é ou não é da capital? É ou não é de São Cristóvão? Uma história breve. Essa área aqui toda sempre pertenceu a São Cristóvão. A partir de 1954, isso ficou definido. Através de uma lei estadual. Com a Constituição Estadual de 1989, foi passada uma área, mas não definida demograficamente, apenas quanto a povoados, para o município de Aracaju. Isso aí nunca criou efetividade. Veio a emenda, inclusive de autoria do deputado Garibaldo Mendonça, uma emenda à Constituição, reiterando aquilo que já constava da Constituição Estadual. Primeiro, não só a Constituição Estadual de 89, como uma emenda à Constituição, foram consideradas inconstitucionais. Disso não mais se discute. O Tribunal de Justiça de Sergipe já está cansado de reiterar esse posicionamento. Ou seja, precisa que exista uma lei federal específica para essa transposição de área, seguida de um plebiscito. Bom, do plebiscito eu não discuto, que toda a população do Mosqueiro, Matapuã, toda a população da área do Mosqueiro vai querer se transformar em Aracaju. Em Aracaju, ninguém quer claro. viver no interior, quer viver na capital, até por questão de valorização dos imóveis. Mas seria uma atitude mais justa, né, o plebiscito? O plebiscito ele é obrigatório, mas eu não discuto porque o plebiscito isso aí são favas contadas. Mas a lei federal é que é necessária. Pergunto, Sergipe tem cacife político para se conseguir uma lei federal? Primeiro, se a gente partir do problema de que nosso Congresso Nacional tem uma produção legislativa letárgica, só se consegue lei por acordo de lideranças, vide o caso do Código Civil, levou 20 e tantos anos, Código de Trânsito levou outros 20 e tantos anos. Enfim, sabe-se que a produção legislativa nossa vai muito de acordo com o ocupante do Palácio do Planalto. O condômino do Palácio do Planalto na época. Então, como a nossa produção legislativa é letárgica, o nosso processo legislativo é péssimo, e aí nós teremos um problema a enfrentar para o futuro em termos locais muito grande, porque a área continua sendo... Inclusive, recentemente saiu que é uma liminar, né, mas seria dizendo, não, realmente é da capital. O senhor que tem acompanhado para e passo, o senhor deve estar naturalmente sabendo que o senhor também é parte interessada na qualidade de juiz da comarca de São Cristóvão. E o que é que diz? Veja, existe uma sentença de minha autoria, que é de dezembro de 2009, onde o município de São Cristóvão reivindica a área do município de Aracaju. Essa sentença foi prolatada e eu deferia tutela antecipada. Bom, o que seria isso? Aracaju se afastar da área e São Cristóvão assumir. Na época, essa decisão liminar, que foi embutida na sentença, ela teve suspenso seus efeitos, porque diante da dificuldade administrativa de sair, professores do município de Aracaju entrar no município de São Cristóvão, sair a saúde de Aracaju, entrar a saúde de São Cristóvão, ou seja, questão administrativa, limpeza pública, enfim, toda essa parte administrativa. Que seria uma problemática então, muito grande. Então, o desembargador Roberto Porto achou por bem suspender os efeitos imediatos da sentença. Questão administrativa. Agora, recentemente, o doutor Edmilson Pimenta, um competentíssimo juiz federal,
um professor universitário, um homem com mestre em Direito, talhado, um homem experiente, ele proferiu uma sentença, já agora, do município de São Cristóvão, em face contra o IBGE, para que o IBGE demarque essa área. E também na sentença do doutor Edmilson Pimenta, com certeza muito mais sobeja, tecnicamente, dentro do direito do que a minha, a sentença do doutor Edmilson Pimenta também estabeleceu que a área é de São Cristóvão e de imediato deferiu que São Cristóvão deveria tomar posse da área. Agora, recentemente, essa semana, houve a supressão dos efeitos administrativos apenas. Ou seja, ambas as sentenças vão esperar apenas e tão somente o trânsito julgado. Porque nenhuma delas foi modificada. Mas o senhor teria uma previsão de tempo, um lapso de tempo de quantos meses? Olha, todo mundo sabe que os tribunais estão assoberbados. O Tribunal de Justiça de Sergipe, não é diferente, principalmente as câmaras cíveis. Por exemplo, esse recurso de apelação contra a sentença por mim prolatada está na mão do doutor Osório desde fevereiro de 2010. E não se pode cobrar muita coisa, porque vai se fazer a conta de quantos processos em sede de recurso ele recebe por mês, e aí não se tem como exigir dele uma velocidade maior do que a que ele normalmente já desenvolve, mesmo estando o CNJ, corregedoria no pé dele o tempo todo. Então, o tempo, neste caso, é perfeitamente acessível, plausível e, claro, justificado. Então, nós temos que esperar o resultado dessas decisões. Um outro tema também que eu acho que dá muita dor de cabeça, muita gente, principalmente os gestores públicos, né, da Grande Aracaju, no caso São Cristóvão, Socorro, Aracaju, Barra dos Coqueiros, a questão do lixão. Em que pé está isso aí, doutor? Veja, Manuel? Através de um mapa geotécnico de Sergipe, é sabido, consabido, concretado que na região de Aracaju não comporta lixão, porque o terreno não admite. Para o sul, só vamos ter uma área propícia para fazermos aterro sanitário a partir de Estância. Para o norte, até Maruim. Para o oeste, após Areia Branca. Nessas áreas, não adianta, porque todo o terreno ele será considerado prejudicial aos aquíferos, prejudicial ao meio ambiente, a questão do necrochorume também, que tudo geralmente isso vai ser prejudicado. Implica então, em muita coisa. A gente precisa partir para a realidade da nossa sede, da nossa cidade. São Cristóvão comporta? Não. Por quê? São Cristóvão tem uma riqueza muito grande na terra. São Cristóvão hoje tem aprovadas 8 jazidas relativas à água mineral. A indústria de São Cristóvão hoje é água mineral. É água mineral, é verdade. Então temos 5 ou 6 funcionando, dando cada um 80 a 100 empregos diretos, fora aquelas que ainda estão em fase de instalação. Então, se a gente coloca um lixão em São Cristóvão, a gente vai desempregar muita gente. Muita gente vai... Inclusive olha, aqui partindo da ideia, o próprio lixão de São Cristóvão, ele fica a menos de 1 quilômetro de uma água mineral que tem repercussão nacional. Nacional. O que é horrível. Aqui na área de expansão, até cemitério teve aqui na Segunda Guerra Mundial, mas até hoje parece algo assim que difícil de acreditar, mas para aquelas pessoas que pesquisam, sabe que o necrochorume, ele está ativo sempre, por décadas a fio, de modo que você não pode extrair a água dessa região. Isso aí foi dito numa entrevista dos entendedores de meio ambiente. Imagina a questão de um lixão colocado na região de São Cristóvão. Realmente, como o senhor destacou aí com bastante clareza, vai desempregar muita gente. Vamos mudar o tema agora a respeito dessa questão, a lei, essa nova lei que amplia a parte da questão do bafômetro, por exemplo, né? É você criar uma prova contra você, muita gente, inclusive pessoas das mais variadas tendências, discutindo temas que não têm o mínimo conhecimento. A questão do bafômetro, por exemplo, antes você não aceitaria, se não quisesse, soprar o bafômetro. Também o condutor daquela blitz, ele não iria impor condição, não iria exigir de você que você realmente soprasse o bafômetro. Hoje você cria a prova contra você. Como é que é essa questão aí? Eu gostaria que o senhor detalhasse isso aí, para que os nossos telespectadores Meu entendessem. posicionamento é um pouco divergente em relação a muita coisa.
O berço das liberdades democráticas no mundo são França e Inglaterra. Então ali é que estão as raízes dos direitos, das garantias e direitos individuais. O Brasil, nós passamos 20 anos de ditadura militar, onde o direito individual era nenhum. O cidadão tinha o direito de não ter direito. Quando veio a abertura política, nós passamos do 0 para 8 mil, nem para 800 foi. Então agora nós estamos à mercê de darmos aula de garantias e liberdades democráticas para a França e para a Inglaterra. Então o direito individual, ele está sobrepujando o interesse público, o Estado. Então, por exemplo, o Estado garante as vidas das pessoas. É um bem jurídico do Estado. Antes de ser um bem jurídico do cidadão, é um bem jurídico do Estado. O Estado é que tem que garantir. Então, neste caso, um cidadão ele pode beber, encher a cabeça pode de cachaça, atropelar, né, pode atropelar 6, 7 pessoas, mas não tem a obrigação de soprar um bafômetro. Peraí, é o interesse privado sobrepujando tantos interesses públicos? Nós temos vários exemplos. Realmente, a gente atentando para uma questão como essa que o doutor Costa Neto está colocando, é de nos causar perplexidade. Né? Você pode fazer o que quiser, beber, matar as pessoas, atropelar, mas você está no direito de não soprar o bafômetro. Então, são leis que provocam, despertam, espicaçam a curiosidade das pessoas a ponto de questionar. E a gente entende que a coisa é um tanto quanto paradoxal. Esse garantismo exagerado, não se quer retirar direitos e garantias individuais. Pelo contrário, mas precisamos ponderar. Ponderar, claro. Precisamos proporcionar um equilíbrio entre o que seja público, interesse público e interesse privado. Ninguém vai ficar à mercê daquela situação em que o indivíduo se embriaga de forma culposa ou até mesmo intencional, provoca homicídios, provoca lesões graves, aleijões. Ora, e aí vai surgir o direito da vítima de buscar sua vingança privada, sua vindita privada. Porque quando falta a força do direito, nasce o direito da força. E aí o indivíduo, quando vê que o Estado observa alguém embriagado atropelar e matar um filho de outrem, este outrem vai se dar o direito de, ao vê-lo sair de uma delegacia sorrindo, como muitas das vezes acontece, tomar cabo de uma arma e fazer o mal àquele indivíduo. Justamente. Precisamos interceder para que esse garantismo não seja de tal modo exagerado como está acontecendo nos dias de hoje. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho voltamos ainda com o doutor Manuel Costa Neto, onde nós vamos tratar também da parte de, digamos que, de amenidades. Ele é botafoguense. Ele vai falar também a respeito do seu time, que é o meu time, é o Botafogo, que deve estar aí com algumas contratações e, naturalmente, para esse campeonato a classificação virá.